Fundação SCP. Se você acompanha o canal, você já deve ter percebido que eu gosto muito desse tema. Eu acompanho essa creepypasta, essa escrita colaborativa há muito tempo. Porém, eu fiquei um bom tempo sem consumir terror aqui no YouTube. E quando eu resolvi revisitar essa creepypasta, eu acabei me decepcionando bastante. O vídeo de hoje, ele não tem intenção de falar mal ou reclamar da creepypasta em si, mas sim de dar uma opinião sobre o cenário atual e de relembrar o que realmente era interessante nessa obra. Então, vamos começar o vídeo. A SCP Foundation, ou Fundação SCP para nós brazucas, é uma organização que tem três principais objetivos: segurança, contenção e proteção. A fundação foi criada para proteger as pessoas comuns de entidades anômalas que rondam pelo mundo afora. Entidades essas que são classificadas de modos distintos, de acordo com o comportamento que elas apresentam. E essas classes são basicamente divididas em SCPs classificados como safe são objetos anômalos que podem ser facilmente e seguramente contidos. Muitas vezes isso significa que a anomalia não é ativa, ou não representa um risco se mantida sob condições adequadas. SCPs Euclid são objetos cuja contenção não é sempre garantida, devido à sua natureza imprevisível ou parcialmente compreendida da anomalia. Esses SCPs requerem procedimentos de contenção mais rigorosos e supervisão constante. SCPs classificados como Keter são extremamente difíceis de conter e representam um grande risco. Eles podem ser ativos, hostis ou simplesmente muito complicados para manter sob controle devido à sua natureza. Esses SCPs geralmente exigem medidas de contenção sofisticadas e um alto nível de vigilância. SCPs Talmiel são aqueles que a Fundação utiliza para conter outros SCPs. Esses objetos anômalos são extremamente valiosos para a Fundação, devido à sua capacidade de ajudar na contenção de outras anomalias. Além dessas classificações principais, existem algumas categorias que são menos comuns e são especializadas, como por exemplo, são SCPs que não possuem mais propriedades anômalas. Isso pode ter ocorrido de forma natural, ou devido a ações da Fundação ou outras entidades. Esses SCPs, denominados nessa classificação, são incontroláveis e representam uma ameaça apocalíptica. Esses objetos não podem ser contidos de maneira significativa e representam um risco existencial. Essa classificação pertence a SCPs que foram totalmente compreendidos e cujas anomalias podem ser explicadas por ciência convencional. Essas classificações são usadas pela Fundação SCP para garantir que cada SCP seja tratado de acordo com sua natureza específica, facilitando a contenção e minimizando os riscos. Falamos um pouco sobre as classificações, porém, essas entidades podem ser das mais diversas formas, como por exemplo, o SCP-999, que é uma massa gelatinosa que induz uma sensação de felicidade e bem-estar em qualquer pessoa que entre em contato com ela. O SCP-093, que é um disco vermelho que permite a entrada em um universo paralelo quando segurado por uma pessoa olhando no espelho. O 087, que é uma escadaria aparentemente infinita que desce verticalmente, onde as vozes de criança pedindo ajuda podem ser ouvidas. Também o 131, que são duas pequenas criaturas semelhantes a olhos que se movem automaticamente olhando os seres humanos. E para os amantes de café, o 294, uma máquina de café que pode dispensar qualquer líquido solicitado, incluindo substâncias perigosas e anômalas. O SCP-914, uma máquina que pode refinar objetos colocados dentro dela, com resultados variados dependendo da configuração e muito, muito mais. Cara, existe literalmente uma wiki que cataloga todas as anomalias e tem conteúdo infinito. A criatividade das pessoas para criar esses monstros é impressionante. Porém, a escrita colaborativa tem um enorme defeito. Existem pessoas que viajam demais, sabe? A creepypasta teve seu início no ano de 2008, mas foi ter seu auge entre os anos de 2015 a 2018. Se você consome terror, pode ter certeza que se entrasse no YouTube desses anos ia haver milhares de vídeos com esse tema. O SCP mais forte de todos, 3 SCPs que são Keter, SCP existe na vida real, são títulos que com certeza você já viu por aí. E nesse período houve o auge da Fundação SCP, pois era tudo muito simples. Os SCPs eram basicamente monstros com características únicas que aterrorizavam o mundo por aí. Existiam elementos aterrorizantes, você vai ver os vídeos e sentir medo, simples assim. E nesse auge existiu uma lista de 5 SCPs, especificamente 5 SCPs que fizeram a fama da creepypasta. Nesse tópico, eu irei abordar os 5 SCPs mais famosos da creepypasta, passando pelo número, classificação, contenção e descrição. Vale a pena ressaltar que todas as informações vêm da wiki original. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O item SCP-173 deve ser mantido em uma câmara trancada em todos os momentos. Quando funcionários precisarem entrar na câmara do SCP-173, devem entrar no mínimo 3, e a porta deve ser retrancada após a entrada. Em todos os momentos, 2 pessoas devem manter contato visual direto com o SCP, até que todos os funcionários tenham desocupado e retrancado a câmara. Descrição: movido ao sítio 19 em 1993, origem desconhecida até o momento.
Ele é composto de concreto e reforços metálicos com traços de tinta spray da marca Crayon. O SCP-173 é animado e extremamente hostil. O objeto não consegue se mover enquanto mantido em uma linha visual direta. A linha de visão não deve ser interrompida em nenhum momento. Funcionários designados a entrar na câmara são instruídos a avisar uns aos outros antes de piscar. Relatos mostram que o objeto ataca torcendo o pescoço ou estrangulando. Em caso de ataque, funcionários devem seguir o procedimento de contenção de objetos perigosos classe 4. Funcionários relatam ouvir ruídos de pedras raspando nos vidros da câmara quando ninguém está olhando. Isso é considerado normal, e qualquer mudança nesse comportamento deve ser avisada ao supervisor HCML encarregado. Substância marrom avermelhada no piso é uma combinação de fezes e sangue. A origem desses materiais é desconhecida. A câmara deve ser limpa 2 vezes por semana. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-096 deve ser mantido em uma cela, em um cubo de aço hermeticamente fechado, 5 metros por 5 metros por 5 metros, em todos os momentos. Verificações semanais para qualquer rachadura ou buraco são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas, de qualquer tipo dentro da cela do SCP. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença do SCP no interior da célula. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide, medindo cerca de 2,38 metros de altura. O sujeito mostra ter pouca massa muscular, com análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços estão grosseiramente fora da proporção com o resto do corpo do sujeito, com a extensão aproximada de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula do SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes a um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP é cego ou não. Ele não mostra sinais de qualquer função cerebral superior e não é considerado sapiente. O SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua sala indicando que gasta a maior parte do seu dia olhando para a parede. No entanto, quando alguém vê o rosto do SCP, seja diretamente por meio de gravação de vídeo ou até mesmo fotografia, o SCP irá entrar em uma fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 até 2 minutos após a visualização do rosto, o SCP começará a correr em direção à pessoa que viu seu rosto, não parando até eliminá-lo. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-049 é contido em uma cela de contenção de segurança padrão, no setor de pesquisa 02, no sítio 19. O SCP-049 deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. Durante o transporte, o SCP deve ser equipado de um traje de restrição classe 3, incluindo um colar de travamento e restrições de extensão, e monitorado por não menos que 2 guardas armados. O SCP normalmente é cooperativo com o pessoal da Fundação, porém, comportamento agressivo deve ser enfrentado com força elevada. Sob nenhuma circunstância, qualquer funcionário deve entrar em contato direto com o SCP-049 durante esses períodos de surtos. No caso do SCP se tornar agressivo, a aplicação de lavanda mostrou produzir um efeito acalmante na entidade. Quando acalmado, o SCP geralmente se tornará complacente e retornará à contenção sem nenhuma resistência. A fim de facilitar a contenção contínua do SCP, a entidade deve receber um cadáver de um animal que foi recentemente morto, uma vez a cada 2 semanas para o estudo. Cadáveres que se tornam instâncias de SCP-0492 devem ser removidos da cela de contenção do SCP e incinerados. SCP-049 não tem mais permissão para interagir com seres humanos, e solicitações de interagir com humanos devem ser negadas imediatamente. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-682 deve ser destruído assim que possível. No momento, nenhum meio disponível às equipes SCP foram capazes de destruir o SCP, sendo apenas capaz de causar danos massivos ao mesmo. O SCP-682 deve ser contido em uma câmara de 5 metros cúbicos com 25 centímetros de placa de aço reforçada e resistente a ácido, revestindo todas as superfícies internas. A câmara de contenção deve ser preenchida com ácido clorídrico até o SCP ser submerso e incapacitado. Qualquer tentativa do SCP-682 de se mover, falar ou violar a contenção deve ser reagida rapidamente com força total, como solicitada pelas circunstâncias. Funcionários estão proibidos de falar com o SCP por medo de provocar um estado de raiva. Todos os funcionários não autorizados tentando se comunicar com o SCP serão restringidos e removidos à força.
Devido aos frequentes atentados de violar a contenção, dificuldade de contenção, incapacitação e alta ameaça, o SCP deverá ser contido no sítio. A Fundação usará o melhor de seus recursos para manter toda a Terra dentro de 50 km sem desenvolvimento humano. Descrição: o SCP-682 é uma grande criatura vagamente semelhante a um réptil de origem desconhecida. Ele aparenta ser extremamente inteligente, e já foi observado se envolvendo em uma comunicação complexa com o SCP-079, durante pequenos tempos de exposição. O SCP-682 aparenta ter ódio contra toda a vida, que vem sendo expressado em várias entrevistas durante a contenção. O SCP-682 sempre foi observado tendo força, velocidade e reflexos extremamente altos, embora os níveis exatos variem com sua forma. O corpo físico do SCP-682 cresce e muda rapidamente, crescendo ou diminuindo de tamanho quando consome ou derrama materiais. O SCP-682 ganha energia de tudo que ele ingere, sendo orgânico ou inorgânico. A digestão parece ser ajudada por um conjunto de brânquias de filtragem dentro das narinas do SCP, que são capazes de remover matéria usável de qualquer solução líquida, permitindo que ele se regenere constantemente do ácido que está contido. As habilidades de regeneração e resiliência são surpreendentes, e o SCP-682 já foi visto movendo-se e falando com seu corpo 87% destruído ou apodrecido. Descrição: o SCP-106 aparenta ser um humanoide idoso, com uma aparência que indica decomposição avançada. Sua aparência varia, mas o estado de putrefação é observado em todas as formas. O SCP não é excepcionalmente ágil e pode permanecer imóvel por dias aguardando uma presa. O SCP também é capaz de escalar qualquer superfície vertical e pode permanecer suspenso de ponta cabeça indefinidamente. Ao atacar, o SCP tentará incapacitar sua presa, danificando órgãos importantes, grupos musculares ou tendões, arrastando então a presa incapacitada para sua dimensão de bolso. O SCP demonstra preferência por presas humanas entre 10 e 25 anos de idade. O SCP-106 causa um efeito de corrosão em qualquer material sólido que toque, causando decomposição física do material segundos após o contato. Isso pode ser observado nas formas de ferrugem, apodrecimento e rachadura dos materiais, seguido da criação de uma substância negra mucosa similar ao que reveste o SCP. Este efeito é particularmente destrutivo em tecidos vivos, e presume-se que se trate de uma ação pré-digestiva. A corrosão continua por 6 horas após o contato. Após esse período, o efeito parece rescindir. O SCP-106 é capaz de atravessar matéria sólida, deixando para trás um grande rastro do seu muco corrosivo. O SCP é capaz de desaparecer dentro de matéria sólida, entretanto no que se presume a dimensão de bolso. O SCP-106 é então capaz de sair dessa dimensão por qualquer ponto conectado a outro ponto de entrada. Exemplo, entrar na parede interna de uma sala e sair pela parede externa, entrar numa parede e sair pelo teto. Não se sabe se esse é o ponto de origem do SCP-106, ou simplesmente uma toca criada pela criatura. E esses são exemplos clássicos de SCP. Na época, a Creepypasta estava no seu auge. Mas por que a Fundação teve sua queda? O que aconteceu com essa história tão promissora? Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles. A queda da Fundação SCP pode ser resumida em uma simples expressão: nível de poder. A minha principal crítica é os altos níveis de poder e de apelação que começaram a ser estabelecidos na Creepypasta. Criaturas cósmicas, elas começaram a ser implementadas no universo SCP. Não simples seres cósmicos, mas deuses cósmicos de poder inimagináveis, criaturas que estão além da nossa compreensão, sabe? Nesse exemplo, podemos citar SCPs como o Rei Escarlate. Cara, não dá pra falar o que ele pode fazer, é mais fácil falar o que ele não pode fazer. O cara é literalmente um deus cósmico. E ele tem um inimigo que chama o Rei Enforcado, que dizem que é até mais forte que ele. Aí eu te pergunto, mano, como que vai funcionar uma luta entre esses dois seres? E existem muito mais exemplos, até o SCP-343 se chama God, cara, é literalmente uma personificação de Deus. A criatura literalmente pode fazer o que quiser porque é Deus. E como se não fosse suficiente, o universo SCP tem sua própria versão dos deuses antigos de H.P. Lovecraft. Vamos para uma lista dessas criaturas. Entidades pluripotentes, deuses anciãos, os falsos deuses, ancião, deuses vorazes do sofrimento e da dor, arcontes, os horrores exteriores, os demônios antigos, os antigos, deuses anciões, Elohim, os deuses do lixo, deuses do velho mundo, Quilipote, riscos, Verote, entidades Deft, demiurgos. Não preciso falar mais nada, né?
Esse fenômeno cósmico meio que poluiu a obra. O que antes começou como alguns monstros super assustadores virou um teatro cósmico de divindades incompreensíveis. É muito mais fácil você criticar do que trazer uma solução para os problemas. Porém, eu tenho algumas ideias para resolver. O conteúdo do SCP é infinito. Isso é uma vantagem, nenhuma creepypasta é infinito. Haja visto a grande wiki que existe. Uma boa solução para esse problema seria um reboot parcial, apagar completamente esses seres divinos e preencher algumas lacunas. Além disso, seria interessante limitar o poder dos monstros para evitar um problema anterior. Mas de fato, a melhor ideia para revitalizar a creepypasta é focar mais no terror. Pegar esses bichos sinistros e criar histórias mais elaboradas, como se fosse um analog horror, sabe? Pegar, por exemplo, o SCP-096, um homem tímido, uma criatura gigante, magrela, pele pálida, e criar uma lenda. Linkar a história com alguma lenda presente no mundo, sei lá, existem ideias infinitas. Como eu disse, conteúdo é o que não vai faltar. Pois bem, meus amigos, fazia um bom tempo que eu queria fazer um vídeo falando disso, então aí está. Lembrando que é a minha opinião, se tiverem algo para discordar ou para compor, deixe nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se você quiser mais conteúdo do tipo, se inscreva no canal e até logo.